uma vez dissemos, maravilha, numa noite célebre como essa, uma noite de domingo. No Novo Testamento, o dia do Senhor, um dia que no calendário é reservado para o descanso, para ficarmos com o nosso lar, nossa família, os membros da nossa casa. E se for só isso, então a significância do domingo seria muito menor, muito pequena. Porque é um dia estipulado no Novo Testamento para adoração. Foi desta forma que a igreja, ela começou depois do arrebatamento de Jesus. A Bíblia diz que eles se reuniam no domingo para partir o pão. Lá no Atos 4 vai dizer isso. No Atos 20 ele vai dizer também que no dia do Senhor eles se reuniam para cultuar a Deus. E por que eles faziam? Haja vista que a tradição e a ordem de Deus era para que o sábado fosse guardado. Embora tenham judeus ou judaizantes ainda, e muitas seitas e religiões que ainda se prestam a reverenciar e guardar o sábado. Mas é digno de nota sabermos que, por ser o domingo, o dia da ressurreição de Cristo, a igreja que surge pós a ascensão do nosso Senhor, ela então começou a guardar este mandamento que Jesus lá em João 13, ele vai dizer, um novo mandamento vos dou, né? E aí esta igreja, ela começa a celebrar o dia do Senhor como o domingo. Isso se estendeu, proliferou e veio até nós. E hoje, um domingo, nós fazemos o quê? Nós fazemos o que a igreja primitiva, ela tinha prazer em fazer, que era o que? Adorar a Deus, adorar ao Senhor. Sem entrar em choque, sem ser contencioso com ninguém, nós preservamos o que os discípulos, eles amavam fazer. Eles estavam também, como a Bíblia diz, no sábado, na sinagoga, também estavam. Porque eles sabiam que, por tradição, os judeus, no dia do sábado, iam para a sinagoga. E eles aproveitavam, então, essa oportunidade para transmitir a mensagem que os judeus ainda não tinham abraçado. E como foi conferido a eles, né, esta obrigação, Paulo vai dizer, né, se eu prego o evangelho, lá em Coríntios 9, eu não tenho louvor nenhum disso, ele diz. Porque ele diz em Coríntios 9, porque me é imposta esta obrigação. O que evidentemente lhe dava prazer. Se tem um dever, eu sei que a gente se levanta e sai de manhã, de madrugada como eu, no tempo da minha vida profissional, enfrentando toda a intempérie, chuva, frio, sol, o que tivesse, a gente ia, e era uma obrigação que eu fazia apenas pelo dever. Mas já fazem quase 40 anos que eu tenho essa obrigação. Mas com que alegria e prazer nós o fazemos. Não tem uma atividade, um trabalho
melhor do que esse. Até porque a Bíblia diz que é bem-aventurado os pés dos que anunciam as boas novas. E as boas novas é esse livro aqui, é o Senhor desse livro, que evidentemente Ele quer que nós cheguemos, conheçamos e aprendamos a viver com Ele. Hoje nós queremos falar sobre o Deus para pecadores. Olha que título, um Deus para pecadores. E nós vamos nos servir de um texto que está no capítulo 7 de Lucas. É uma passagem bastante explorada por pregadores de toda a terra, que fala da seguinte natureza, no verso 36. Lucas 7,36 diz: Jesus foi convidado por um fariseu. O Lucas não dá o nome, mas o Marcos e o Mateus dá o nome de Simão. E aqui ele diz, para jantar, para uma cerimônia na casa dele, para um jantar. E então Jesus entrou na casa do fariseu e tomou o seu lugar na mesa. Mas de repente, o verso 37 diz que uma mulher da cidade, e tem aqui vírgula, e depois pecadora, e vírgula também na minha tradução. É um detalhe, né? Sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, algumas traduções diz finíssimo, e estando por detrás, aos seus pés chorava. Estando então essa pecadora por detrás aos seus pés, chorava e regava com suas lágrimas os seus pés e enxugava com os seus cabelos, com os próprios cabelos. E beijava também os seus pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, saberia quem é e qual a mulher que o tocou, porque é uma pecadora. Jesus, voltando para o fariseu, lhes disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro lhes devia 50. Não tendo ambos com que pagar, nenhum dos dois como pagar a dívida, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E o Simão, supondo que e Simão respondeu: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus replicou: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse para Simão: veja essa mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco amou, se perdoado será, porque
pouco se perdoa porque amou também pouco. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começou a dizer entre si, admirados: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua paz te salvou, vai em paz. Oremos. Senhor eterno e santo Pai, eu te adoro pelo texto escolhido de todas as riquezas que não há em nenhum outro livro, só na tua palavra. Agora, Senhor, ilustre, revela e mostra o que só o Senhor é capaz. Essa insuficiência de pregador que sou, ó Pai, possa ser suprida nas tuas necessidades para alcançar os que estão aqui e os que estão através, Senhor Jesus, desta mensagem virtual. E eu suplico que o Senhor os auxilie para que sejam salvos, libertos e curados e transformados à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O fariseu era uma das elites da religião maior daquele tempo. Não havia uma religião maior do que o judaísmo. E a mulher que fora naquela casa, a Bíblia não explica como lhe foi facultado acesso, mas o importante é que ela estava lá. E deixou esse registro. É fantástica essa passagem da Escritura Sagrada, porque mostra não só a natureza de Deus, mas mostra a natureza humana, que pela cultura, pela religião, por formação nenhuma não muda. Pode ser um burguês como ele era, ou um plebeu como ela era. A Bíblia coloca todos debaixo do pecado. Ezequiel, no capítulo 18, no verso 20, diz: todos pecaram. O resumo da condição do homem aqui na terra é de pecador. Ele, como Davi diz no Salmo 51, ele nasce como um transgressor. Ele nasce com a natureza perversa de inimigo de Deus. Não é estranho este homem, não obstante ser um religioso de nata, de alta sociedade, de cultura elevada, estar com o Deus encarnado na mesa dele, na casa dele, e ele mesmo faz o convite, e ele não reconhecer Jesus. É lamentável que muitas pessoas estão na igreja e não conhecem Jesus. Pregam nas igrejas, como eu faço, e não tem um relacionamento sequer com Jesus. Jesus é uma figura estranha para a maioria das pessoas da terra, que não obstante, tendo as suas seitas e religiões, algumas esforçando-se para ser frequentadores assíduos, ou outros, vez ou outra, mas eles então estão até felizes com o que fazem. Tem uma passagem na Bíblia, lá em Mateus 19, de um homem assim. Ele é tido como o moço rico. Ele é tido como o moço de posses, né? E tanto Lucas, também no capítulo 13, vai dizer daquele doutor da lei, que vai, da mesma forma, perguntar como que se entra nos céus. Como que se faz para entrar nos céus? E Jesus não vai mudar, porque Jesus, por ser Deus, e este livro ser o método, o manual dele
de como encontrar os céus, porque revela o caminho, e ele diz ser ele o caminho. Então ele não entra em contradição. Tenho conversado com muitas pessoas que dizem que a Bíblia entra em contradição. Não, a Bíblia não entra em contradição. A Bíblia é um livro perfeito, porque foi feito por Deus. A Bíblia começa com Gênesis, no capítulo 1, falando de tudo que Deus fez. E lá está, para angústia da alma dos ateus e daqueles que não conhecem Deus, lá está que Deus fez todas as coisas e é tão confortável, inclusive, acreditar nisso. Mas acreditar não é você supostamente olhar e dizer, não, eu creio em Deus. Olha, a Bíblia diz que até o diabo crê em Deus e estremece. Tiago vai dizer isso. Você crê em Deus? Ele diz, você faz bem. Faria muito mal se não cresce em Deus, seria pior a condição. Mas não adianta você crer em Deus, se você não o atende e não serve. E Tiago diz, faze bem porque até o diabo crê e estremece. Mas não muda a condição do diabo. Ele está condenado ao inferno, às chamas eternas. E aquele que diz que crê em Deus, e ele não faz mais nada a não ser de abrir a sua voz e não, eu creio em Deus. Mas ele não o atende. Atender significa não o serve. Como este homem, que era na religião maior do seu tempo, ele era um fariseu. Era difícil chegar a esta condição. Era anos de escola, de seminário, de faculdade. Começa um fariseu, quando eu estive lá eu vi e perguntei para o guia, aqueles meninos já de preto, pequenininhos de 10, 12 anos, eles já estão na escola para serem os futuros dirigentes religiosos, como eram os doutores da lei, e inclusive o governo banca salário para eles, né? Para que eles possam estudar, porque Israel, não obstante ser uma nação, e tem o que a condição política também, como as demais outras, mas o que eles importam mesmo ali é da sua fé. A condição, e eles sabem da história, do legado que eles receberam, diferente de nós, bem diferente, e das demais outras nações também, que deveriam imitá-las. Deveriam imitá-las. Por que que eles são prósperos, abençoados, e não só lá? Desde a diáspora nos anos 70, o que acontece? Eles foram espalhados pelo mundo todo, sofreram muitos holocaustos, como a da Alemanha, mas Deus nunca deixou esse povo se arrastar como cobra aí fora. Você nunca vai ver um judeu mendigo, você vai ver todas as outras raças. Quando eu fui para a América, eu pensei que não tinha mendigo, embora o mendigo lá tenha um Apple, ele tem um celular. Eu e minha mulher andando lá, né, pelas ruas, né, vimos as pessoas que estão nas ruas, em Nova York mesmo, entendeu? Mas eles não sofrem como esses indigentes que nós temos aqui. Até lá, e como lá você não precisa nem ter internet, porque internet lá tem para tudo, você não precisa ficar pagando internet lá. Onde você entrar, está a internet, está tudo liberado. Eu achei fantástico aquele lugar. Achei fantástico. Muito fantástico mesmo, né? Mas a minha realidade é aqui. Entendeu? Não é em Londres, como pude estar também, não é em Israel, não é em nação nenhuma. A minha realidade é aqui. E é aqui que eu tenho que testemunhar das glórias desse Deus aqui. Que ele veio para pessoas como eu, pecadoras. O grande problema é a condição do homem. E a condição do homem não lhe permite que
Você que está me ouvindo aí, você percebeu que o cara ruim não é você, o cara ruim é seu vizinho, é seu irmão, é seu pai, é sua mãe, é seu parente. O cara ruim da sua vida é o seu chefe, o seu patrão. Se eu fosse seu patrão, mandava você embora. Se eu fosse seu chefe, seu encarregado, eu punha você na rua. Por quê? Porque você acha que eu sou ruim, não é mesmo? Essa é a grande verdade. Você acaricia, você paparica você mesmo. E não vê. Agora, como o fariseu, você vê que quem tocou em Jesus ali foi aquela mulher. E eu, como disse, não sei como ele entrou naquela mansão. Ela entrou naquela mansão, não sei. A Bíblia não explica, mas ela entrou. E ele conhecia ela como pecadora. E quando a Bíblia fala de pecador aqui, não é só pessoas com pecado trivial, não. Ah, mas existe pecado? Ora, João no capítulo 5 da sua epístola, ele diz que há pecado até para a morte. E aqui no capítulo 19 de Mateus, que nós dissemos para você, da parábola que Jesus conta desse moço rico que queria entrar nos céus, a Bíblia diz ali que é difícil um rico entrar no reino do céu. O próprio Jesus vai dizer aqui no capítulo 19, no verso 22, quão dificilmente entrará um rico nos céus. Por quê? Porque o coração dele está na posição, na riqueza, na cultura. Esse homem vai julgar Jesus. Ele está julgando Deus. Ele não estava julgando só aquela mulher, coitada mulher. Mas Jesus vai dizer o quê? Não, sabe por que o Filho do Homem veio? Ele veio para o proletário, ele veio para o doente. E ele vai dizer ainda, não precisam de médico aquele que, como o fariseu, era elite da sociedade, não se sentia culpado, pelo contrário, justificava-se a si mesmo. Esse é o grande problema da cultura e das seitas das religiões. Colocam no coração da pessoa que ele, como um âncora da televisão disse, não fez o suficiente para ir para o inferno. Teve um homem que tem patrimônio enorme e tem inclusive um dia ele me favoreceu. Ele é tão poderoso com as autoridades, esse âncora, que um dia eu liguei para ele e a Sabesp mandou até o encarregado, só faltou mandar o governador na minha casa, na nossa igreja aqui. Entendeu? O poder que esse cara tem. Mas ele chegou a dizer, eu só posso ir para o céu porque não fiz o suficiente para ir para o inferno. O poder é um negócio muito sério. Eu sempre digo, você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Confere a ela autoridade. E você vai ver que, né, e inclusive o diabo sabe disso. O diabo, quando ele vai acusar Jó, ele diz, tira o que ele tem. Deus tinha dado muito poder para o Jó, porque o capítulo 1 de Jó diz que no Oriente, aquele lado da terra, não havia ninguém com o poder que o Jó tinha. E ali vai dizer, se fosse hoje, seria, né, a coleção de Lamborghini e Ferrari que ele tinha. Então ele tinha muitos camelos, tinha muito gado, ele tinha muito empregado, ele tinha posses maior do que todos do seu tempo. Mas aí o que a Bíblia diz? Que o diabo foi lá e falou, tira para você ver como ele zomba, escarnece de você. E aí justamente para uns ele quer que tira, e para outros ele quer que acrescenta. Ele não falou para Jesus no capítulo 4, eu te dou glória se você me adorar. O que o diabo quer, ele não se preocupa se você sobe na escala. Você pode chegar a pastor, pode chegar a um bispo, você pode chegar a um papa, você pode chegar a um guru de renome, você pode chegar a um líder
de apaixonar a multidão. O diabo não se preocupa com isso. Não. Porque ele manipula a consciência das pessoas. E ele está sempre oferecendo créditos. O grande problema é você discernir a voz. De onde está vindo a voz? A voz de Deus, ela é distinta, ela é singular. O grande problema é que nós não conseguimos descobrir de onde está vindo a voz que nos está oferecendo coisas. E nós somos apegados a coisas. Desde que nascemos. Nós já nascemos, como a Bíblia diz, né? Que nós nascemos já em pecado e com o quê? A astúcia de Salomão. A criança já nasce com um anjinho, a gente fala, né? Mas um anjinho cheio de pecado. Um anjinho cheio de o quê? De coisas ruins, que não vai precisar nem estimular. Ainda ontem eu passava por um casal e tinha mais uma pessoa com ela e uma criança. E a criança estava querendo bater no rosto da pessoa. Aí eu, que tenho aquele olhar fantástico, eu tenho um olhar fantástico. Olhei assim, até pensei que o cara ia se zangar comigo, qualquer coisa. E fiquei passando e olhando assim. Entendeu? Ele percebeu que eu estava dizendo, não corrige agora. Agora ele tem 1 aninho, 2 aninhos, e até, filhinho, não faz assim não. A mamãe tinha uma mãozinha muito curta, mas a mãozinha da mamãe alcançava longe. E ela vinha mesmo e dizia, não é assim. A Bíblia, quando diz, para você pregador que fala que a vara é a palavra, ela é também. Mas a vara que Salomão fala lá no capítulo 22 de Provérbio, é da correção, é aquela que é para você pegar as nádegas da criança e dizer para ele, não é assim não. Por quê? Porque ele já nasceu com a inclinação e a tendência. Eu estou falando que ontem no mercado aconteceu isso. E a criança estava, e você já viu, né? A própria criança batendo no rosto da mãe, e a mãe faz aquela carinha de quem está gostando de tudo. Eu falo, agora dá para suportar, né? Mas depois você sabe como é que está as reportagens. Carregada de violência contra os genitores. Eu estou falando porque eu cuidei do meu pai com Alzheimer. E criei tanto que você sabe que Alzheimer não tem cura. Pois é, o meu pai morreu sem tomar remédio. E o médico dele, da clínica, da onde eu tratava lá esqueci o nome lá, Gangliori, como é? Santa Maggiore. O nome é bonito, né? A Santa Maggiore, né? Ele diz, olha, você se prepara porque ele vai ficar pior. Eu acredito na ciência porque esses caras estudam. O cara que queria arrebentar comigo lá também com o bisturi dele, ele estudou e as máquinas dele lá estão em casa para você ver. Mas eu estou aqui inteiro e resolvi acreditar mais no que esse livro diz. E olha, é disponível para qualquer um. Eu não quero me sobressair de você, não. Mas só que a fé, ela é uma ferramenta que quando você começa a usar ela, você vai ver os efeitos. Agora, quando você não tem fé, ou tem aquela fé social que todo mundo tem, eu creio em Deus e tal, então você vai se submeter a tudo isso que eles estão certos quando eles diagnosticam e dizem, está aqui, você tem tanto disso, tanto disso, tanto disso, tanto daquilo. Há pouco tempo eu fui com a minha mulher, porque ela tinha médico, e eu, como me levaram para uma clínica aí, que eu corri, como falei, para
para doutor, eu corri mais de 70 anos de vocês e agora eu estou aqui. Né? Aí a minha pressão foi a 16, não sei quanto, 16/8, não sei o que tem. E a médica fala para mim, moço, senhor, a sua pressão está muito alta. Daí ela falou outra coisa, o seu coração está batendo muito fraco. Né? Eu falei, quanto? Menos de 60. Eu falei, nunca bateu 60, senhora? Nunca. A minha mulher foi ver o irmão dela agora no hospital internado. O irmão dela falou que o coração dele está batendo 90. Isso é coração de criança, não é? É uma metralhadora. O meu não, o meu nunca foi isso. Entendeu? Aí passa lá no especialista. Tá bom, deu a guia. Quando a minha mulher saiu, eu saí com a minha mulher. Falei, nem vi o especialista, coitado, nem ele me viu. Ficou com a ficha lá. Ah, mas isso aí, eu não sou exemplo para você não. Jesus falou que quem está doente precisa de médico. Só que ele curou essa mulher, que não tinha religião, não tinha instituição, não tinha governo, não tinha recursos humanos nenhum. Só tinha o dedo apontado para ela, dizendo, é uma prostituta, é uma delinquente, é uma ladra, é uma bandida, é uma pecadora. O mundo está sempre assim mostrando o quadro negro da sua vida. Eu tenho um currículo que eu chamo de capivara, mas é de 40 anos para trás na minha vida. A minha vida pregressa é um lixo de vida. É só eu te dar o meu CPF para você ir lá para ver e constatar. Mas só que tem esse homem aqui chamado Jesus, que é o que está faltando na vida das pessoas pecadoras, mas que sabem que são pecadoras. Mas tem um monte de pessoas que elas são fariseu, elas são religiosamente, são burguês, estão lá nas alturas, são ricas, são poderosas, não vão. Pastor, você acha que eu vou sentar lá na sua igreja? Eu falo, bem feito para você. Bem feito para você. Por quê? Porque você não vai ter a fé que quando você precisar dela, como os milhares que estão nas clínicas, nos laboratórios, nos hospitais, em todos esses lugares, não sei, até no hospício que se clama por Deus. E lá só tem maluco. Ai, Deus. Eu costumo dizer que quando eu vou ao banco sacar, eu tenho uma senha. E eu gosto quando eu jogo a minha senha e aquilo que eu preciso, aquela máquina vomita para fora. Eu gosto daquilo. Mas antes ela só faz se eu for e colocar dinheiro nela. Ela não vai dar dinheiro dos outros para mim, não. Embora tenha umas religiões dos malucos aí, né? Que diz que você deve 10 mil, você vai para a igreja dele, depois de 15 dias você já, entendeu? Já tem milhões na sua conta. 10 mil, estou falando de dólares, viu? 10 milhões de dólares. Então não importa, eu não creio assim, não. Não creio mesmo, absolutamente. Por quê? Porque eu tenho, como Paulo diz, a fé com a razão. Razão é isso daqui. Entendeu? Onde você busca Deus e ele começa, como diz o Paulo em Coríntios, ele começa com ele suprir todas as suas necessidades. O Deus da Bíblia é um Deus poderosíssimo. Mas só que o Deus das religiões esse cara, ele era nata, elite na igreja dele. Ele era o bambam de lá. Mas ele não conhecia Jesus. Tem um monte de gente, como eu disse. São os líderes da igreja, mas ele não conhece Jesus. E não sou eu que estou falando. É Jesus que fala lá no seu grande sermão que esses líderes, eles curam, eles ressuscita defunto até. Está lá no capítulo 7 de Mateus. No teu nome nós fizemos coisas. E as coisas lá são coisas que deixam os olhos assim, está estupefato, viu? Arregalado,
de tantas coisas que ele faz, porque o cara ressuscita. Eu nunca vi ninguém e nunca ressuscitei ninguém. Ficaria meio assim. Aliás, tenho até medo quando eu vou vai que eu oro, esse cara levanta aí. Pelo contrário, o último velório que eu fiz, minha mulher estava próxima, eu falei, ó, há 30 dias atrás eu estava num velório com esse cara, agora ele está lá no caixão. Aí eu falei, quem é o próximo? Para toda aquela audiência lá, tá, encheu aquilo lá. Eu falei, quem é que vai querer aí, daqui 30 dias, nos obrigar a vir para esse lugar? É assim que... Aí eu vi as pessoas chorando, inclusive, e dizendo que o cara é isso. Eu fiquei até indignado, porque eu conheço o cara. Mas se tem uma cultura, você já viu? Se tem uma cultura no mundo, e principalmente nesse paizinho nosso que é continental. A dimensão territorial nossa é tremenda. Mas é um paizinho. Porque você percebeu, todo mundo que morre vai para o céu? Todo mundo. Aí até brinco, né? Se eu chegar lá e encontrar uns caras aqui eu nunca vou ficar nem perto dele. Porque o cara gosta de um pagode, o cara gosta de um carnaval, o cara gosta da festa profana, ele vive uma vida promíscua. E eu não posso andar com esse cara aqui. Já pensou, quando eu chegar lá, vou encontrar esses caras lá? E será que lá tem indivíduo aqui, dos profanos aqui? Não, lá não tem pecado, gente. Agora o fariseu, ele não precisava de Jesus. Talvez esteja falando com pessoas que, eu não preciso da sua fé, da sua igreja, da sua Bíblia. Se você não precisa da minha fé e da minha igreja, eu digo, ótimo. Agora, você dizer que não precisa desta Bíblia, você está rejeitando a Deus. Você está rejeitando a Deus. E se você rejeitar a Deus, você vai ter só um caminho a seguir. E ele não é bom. É o caminho que não foi destinado e criado para você. Viu? Está lá no Mateus 26, 41. Separação eterna de Deus. Separar eternamente de Deus. A eternidade, ela tem variantes. Uns vão ir para os céus e outros estarão no outro destino, que não é os céus. E a Bíblia chama de inferno. Ainda diz, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Não aventure ir para esse lugar. Mas não tem como você escapar, porque você já nasceu para ir para esse lugar. Como escrevi, como falei, como li. Você nasceu em pecado, e o pecado não entra nos céus. E Jesus falou para uma alta autoridade como esse fariseu: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. A religião bagunçou tudo, qualquer um entra, mas aquele que é a porta para entrar nesse lugar, chamado Jesus Cristo, ele diz, se não nascer de novo, lá em João 3, não vai entrar. A condição para entrar nos céus é nascer de novo, não mais na carne, que é nascer em pecado. Agora é nascer da água do Espírito, que é esta palavra, ser lavado nessa palavra, ser limpo por ela. E esta palavra é que vai mostrar a porta, que é Jesus Cristo, sem a qual a Bíblia diz que ninguém entrará. Não há um outro nome pelo qual possamos ser salvos. Atos 4:12. Paulo em Timóteo 5 diz, não tem como você, que a religião está dizendo para você que se você fizer isto ou aquilo, você pode inclusive rasgar seu corpo. Você pode se oferecer para salvar outro, de
situações de morte até. Mas isso não vai franquear para você entrar nos céus. Você vai ser ovacionado como herói, como ilustre, como uma pessoa de qualidade, mas vai ficar apenas no memorial daqui. E não vale a pena isso. Por quê? Porque isso é muito precioso. O seu valor é maior do que tudo. A Bíblia diz que você vale mais do que esse mundo todo. E aí você, pregador, vai dizer, não tem isso na Bíblia. E eu concordo com você. Eu concordo plenamente com você. Mas quando a Bíblia diz que a festa nos céus por um pecador que se arrepende, a Bíblia não fala que tem festa nos céus se choveu muito, se não choveu, se produziu muito, se não produziu, se nasceu mais gente ou se não nasceu. Não tem festa no céu. Quando nasce alguém, não tem festa no céu, naturalmente falando. Tem festa no lar, na família. Aqui no Brasil, porque tem nações que quando morrem eles fazem festa. Sabia disso? É a cultura deles. Agora, quando nasce, eles ficam constrangidos. Por isso que talvez que Salomão falou lá no capítulo 7 de Eclesiastes. Não se alegre porque você vai na festa. Se alegre quando você vai para o luto. Você vai para o enterro, esse negócio. Talvez seja por isso. E os caras estão seguindo isso. Você percebeu, querido? Você precisa, segundo esse livro, nascer de novo. Mas nascer do quê? Nascer da água e do Espírito. Ter a sua vida transformada. Esta mulher, o que aqui que Jesus falou para ela? Vai, a tua fé te salvou. Veja bem que ele não deu água para os pés. Até porque eu tive lá. Naquele lugar a água é muito escassa. Aquele lugar é muito escasso. E perto de lá, veja bem, perto de lá, se você furar a terra, você encontra petróleo. Mas para achar água é muito difícil lá. Viu? Então a água é muito limitada. Ele não deu água para lavar os pés, que era hábito, porque as pessoas chegavam com suas sandálias, né? Com suas sapatilhas, sei lá, e os pés cheios de poeira, tudo, lavava para entrar na casa. Ele não deu. E era uma mansão. Ele não deu beijos, ósculo. Aqui a gente aperta a mão, aqui desse lado do continente, aqui, o ocidente aperta a mão e bom dia, boa tarde, boa noite. Lá não, eles saúdam com shalom, paz e dão beijo nas pessoas. Ele não fez. E ele não foi gastar um produto precioso chamado óleo para ungir a Jesus. Era tradição. E ele que convidou Jesus, Jesus não foi lá a bel prazer. Não, ele foi porque ele foi convidado. Por que você não convida Jesus agora? Para entrar na sua casa, na sua vida e faz o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Aquela mulher estava confessando os seus pecados a Jesus. Estava aproveitando a oportunidade que o bobo do outro ilustre, viu? Não aproveitou o momento. Eu perdi muitas oportunidades na minha vida. Eu fui abraçar este livro, esse Deus, com 40 anos. Agora você não imagina o quanto que eu fiz de errado e de pecado e de sofrimento causado por esse pecado até os meus 40 anos. Mas o pior é que eu casei com 25 e arrastei por 15 anos uma mulher e filhos, porque eu tive muitos filhos com essa mulher, entendeu? Que poderiam ter uma outra vida logo a princípio. E Deus então foi mudar a minha vida para trazer para minha mulher, para o meu lar, porque quando eu abracei, então ele abraçou todas as causas da minha vida. Ele abraçou a causa dela. Quando ele percebeu que aquele homem estava insinuando no coração dele
ele estava olhando e estava maltratando aquela mulher, porque conhecia, sabia que ela era uma pecadora. E Jesus, que ele veio para isso, ele veio para os doentes, para os pecadores, para os transgressores, para os fracos, enfim, para aqueles que estão perdidos. Esta mulher personificava eu há 40 anos atrás. E talvez ela seja uma personificação de você, que ainda não abraçou esta causa, que só vai favorecer a sua vida. Eu já vi muita gente aborrecida com as escolhas que fizeram na vida. Mas fique sabendo, e eu já sou um homem vivido, que eu nunca vi um verdadeiro crente que ele se arrependeu de ter abraçado este homem aqui, como essa mulher abraçou os pés dele. E ela não se importou que os pés dele estavam empoeirados. Ele não se importou se os pés dele estavam sujos. Ela jogou as lágrimas, ela derramou suas lágrimas. Ela deixou a natureza pecaminosa dela derramar-se. É isso que eu e você precisamos fazer hoje e sempre. Derramar o coração e os cabelos. Como será que ficou aquele... Você que vaidosa com seus cabelos, como toda mulher, né? A gente vê as mulheres como é que são. E a Bíblia diz que o cabelo é dado por véu. Lá em Coríntios 11, o cabelo é dado por véu para a mulher. Então elas cuidam mesmo. Mas como é que ficou o cabelo daquela mulher? Ela não estava importando com a aparência dela. Ela sabia ser horrorosa, mesmo maquiada. Ela sabia. Ela sabia aonde as vaidades dela a levaram a ser uma mulher promíscua, a ser uma mulher pecaminosa, onde as marcas do pecado era patente, era visível. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E de repente ela sabe que Jesus está na cidade dela. Está na rua dela, está na vizinhança. Ela se preparou guardando um perfume, um unguento, de nardo finíssimo, para esse momento. No coração dela, ela imaginava, estava na expectativa de encontrar-se com Jesus. Ela estava aborrecida da vida que você precisa se aborrecer da vida que você está vivendo. Vivendo com drogas, vivendo com vício, vivendo com bebidas, vivendo com as anarquias da vida, onde você, para se ver feliz, você tem que passar a noite num barzinho. Estou falando para mulher, não só para homem. E quando sai, você sabe como sai. Não tem nem consciência de como foi a noite. Entendeu? E o pior que quando pega no celular depois diz, eu tive uma noitada. Não, você não teve. Você teve uma noite de alucinação e de delírios. Não estava na sua razão. Você já viu uma das festas dele que não é regada com droga e bebida? Me mostra uma festa fora desta festa que nós temos aqui, que não é regada com todos esses ingredientes. E eu vivi lá, eu sei disso. E você sabe também. E essa mulher era frequentadora desses ambientes. Ela vivia com essa comunidade toda dos libertinos, fanáticos pelo prazer, que deixava a sensualidade aflorar, que viviam os erotismos todos da vida. Estou falando com você. E ela falou, aonde eu cheguei? Ela percebeu que ela tinha cavado os poças profundas, e ela desprezava a si mesma, porque o que é que ela ganhou? Ela ganhou um título.
pecadora. É o título que a pessoa sem Jesus ganha. E para onde vai o pecado? O pecado vai para o inferno. E vai levar o pecador. E o que você tem que fazer com essa coisa que você tem aí chamado pecado? Você tem que se livrar dele. E como você faz? Fazendo como essa mulher. Derrama-se diante do Senhor. E aí o Senhor, que viu as insinuações desse burguês aqui, desse célebre, vai dizer para ele: olha, um homem devia 500 dinheiro para um e 50. Olha os numerais. Olha os algarismos aí. Né? E ele fala: eles não tinham como pagar, perdoe. Ele perdoou. É uma conta elementar. Quem é que vai amar mais? Ele falou: oh, Senhor, é o dos 500. Eu falei: pois é. Em outras palavras, eu vou usar aqui um jargão desprezível. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: perdeu, mané. Porque ele teve toda essa chance. Porque Jesus entrou a pedido dele. E aquela mulher, entendeu? Como intrusa, ela entra na vida e na história de Jesus. Porque ela queria transformar a vida dela. Você quer transformar a sua vida? Faz isto. Faz a história de Jesus ser sua história. Aproveita a história daquele que não quer saber, que é o fariseu. E ele está recusando. E então você aproveita a chance e fala: você não quer? Eu aceito. E abraça Jesus na sua vida. Por quê? No eclipse de tudo, ao final, quando a cortina se fecha, a última palavra Jesus diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Agora eu pergunto: não é isso que você está procurando na sua vida? A paz. Qual o grande problema dessa sociedade, essa intranquilidade que vive? E eles, em todos os aspectos e âmbitos da vida, estão errando. Você não encontra uma família mais que você fala: olha, essa família aqui é gabarito, é exemplo. Você não encontra mais, é difícil. Você tem que ficar caçando para você ver famílias que podem servir para exemplo das outras famílias. E por que que está assim? Porque a sociedade lá fora, elas não deram ósculo, não lavaram os pés de Jesus e não o beijaram. Não querem relacionamento. Ah, já estou fazendo muito, o fariseu está dizendo, já estou fazendo muito de trazer o senhor para dentro da minha casa e comer aqui, eu não vou esbanjar outras coisas. Pois é, você já está fazendo muito, porque você, vez ou outra, vai na igreja, vez ou outra você reza o terço, ora, ou você faz seu mantra, esse negócio. Deus já deve estar contente com você, não é mesmo? Esse cara pensava nisso. Mas essa mulher sabia que Deus não estava feliz com o que ela era, porque ela não era mais. Ela não foi mais. Ela era. Você pode fazer o seu passado também. Eu sempre tenho uma máxima de uma pessoa que diz: eu tenho tudo o que quis, mas nada do que eu preciso. Essa mulher tinha tudo que ela queria. E esse homem também, o fariseu. Mas o que ele precisava estava na mesa dele. Mas ele resolveu não provar. A iguaria que ele pôs na mesa não se comparava. A coisa seleta que estava lá, e essa coisa chamava-se Jesus Cristo. É o que está agora disponível para todos, presencial e virtual. E eu fico me perguntando: por que não aproveitar a hora? Vamos aproveitar? A Bíblia diz: se confessares os vossos pecados com sua boca e no seu coração crer que Jesus, esse que estava nessa casa, é o Salvador, você está salvo.
Aproveita a oportunidade. Aonde você está, no seu hotel, no seu carro, na sua casa, eu sei lá, no asilo, eu não sei onde você está, eu sei que você está aí. Então aproveita a oportunidade agora e confessa o Senhor Jesus e diga como essa mulher: não aguento mais a vida que eu construí e ela não me dá alegria nenhuma. Vamos ficar em pé e vamos orar? Deus e Pai, aqui está a palavra que o Senhor me deu. Agora, Senhor, ajuda com teu Espírito essas vidas, para que esta palavra tenha profundidade. Vá, Senhor, à dimensão da alma, como diz a tua palavra, juntas e medulas, e assim seja discernida a vida dessa pessoa, para ela não continuar mais como ela é, Senhor, e ser como esta mulher transformada. É o que eu te peço, em nome, por amor de Jesus. Amém.